Bom dia, bem-vindos. Bom dia, bom dia de tarde, bom dia de noite, seja qual horário do dia você estiver assistindo essa apresentação. Relembrando os objetivos. Espero que a gente esteja conseguindo nivelar, recompor, recuperar, desenvolvendo em vocês o raciocínio matemático, construir bases para as futuras disciplinas, que a gente esteja reforçando mesmo a confiança de vocês na matemática, que a gente combata a ansiedade, principalmente aquela que leva vocês a querer resolver rapidamente. Não existe essa necessidade. Façam, refaçam, verifiquem se digitaram corretamente e vão fazendo com muita calma. Que para tudo que nós tenhamos trabalhados aí de conceito, a aplicabilidade esteja bem clara para vocês e que a gente esteja promovendo a autonomia matemática de todos. Então, para deixar claro, aqui é uma aula gravada, então não existe a questão da interação. Mas, o que a gente pede? Que durante as aulas, que são aulas presenciais, excepcionalmente nós estamos gravando essa aula, e na aula presencial não deixem de interagir e perguntar. E na aula estejam sempre por inteiro. O nosso olhar para a realidade é sempre nevoado e a gente vai se ajudando, se auxiliando aí para completar olhares. Não vou, nessa aula gravada, trabalhar as rotinas, mas eu vou comentar, né? É importante que a gente esteja construindo a nossa própria estabilização, esteja centrado, equilibrado, conectado com o agora. Que a gente tenha recursos ou de imagem, ou de memória, ou de objeto. E o abraço da borboleta. É uma forma de a gente fazer o exercício do sentir e da autocompaixão. Sempre é bom checarmos e a gente vai verificando como é que nós estamos. Desde a respiração, a nossa posição, a postura e se existem dores ou ainda os sentimentos e as sensações que estamos tendo aí no nosso momento, em cada vez que utilizarmos aí os recursos, as rotinas. Sugestões de como fazer para estabilização. Desligar o celular ou deixar de utilizar o celular por uns 5 minutos. Tentem se lembrar de uma gentileza que ocorreu no dia de hoje, ou de repente alguma que você tenha utilizado. E não julguem. Deixem de utilizar adjetivos. Quando a gente utiliza adjetivos, estamos aí fazendo julgamento. Vocês têm autorização de julgar o meu trabalho. Sejam críticos a tudo que nós estamos fazendo. E nesse caso, por favor, vocês estão autorizados a julgar. Naquele sentido de que toda crítica ela seja construtiva e a gente possa estar melhorando o nosso trabalho aqui. Busquem equilíbrio, busquem o bem-estar, busquem tranquilidade e tem gente que isso chama-se felicidade. Vou ler aqui para vocês e tentar ampliar para vocês o conceito dos sentidos. Geralmente a gente tem a ideia de que são 5 sentidos e as mulheres têm um sexto. Nós temos aqui Nararete Castellanos, neurocientista espanhola, pesquisadora do laboratório Niracara, professora da Universidade Complutense de Madrid,
na Espanha. Então ela traz conceitos novos aí: a esterocepção, a interocepção, propriocepção. A esterocepção é o que normalmente a gente chama de sexto sentido, também conhecida como sinestesia, quando a gente consegue aglutinar os 5 sentidos. Isso na organização que ela deu para esse ampliar de olhares aí para os sentidos. A interocepção é o 7º sentido, o mais importante segundo a pesquisadora. É a percepção que chega ao cérebro quando acontece dentro do organismo, quando acontece principalmente com o coração, com a respiração, o estômago e o intestino. Então é importante que a gente tenha aí esses sentidos para cada um desses principais órgãos. Isso vai ser muito importante aí, principalmente no conceito da longevidade de cada um. E a propriocepção é a capacidade do cérebro de perceber a posição e o movimento do nosso corpo no espaço. E graças a essa percepção que podemos caminhar, correr, dançar e realizar outras atividades que requerem coordenação e equilíbrio. Então, bem-vindo aí aos novos conceitos dos sentidos. E dessa forma, existem teóricos que dizem que não são mais 5 sentidos, mas centenas, milhares deles. Se a gente começar a perceber e sentir cada pedacinho do nosso interior. Vou trazer aqui uma frase do Jonathan Glynn, que é um dos roteiristas do filme Kung Fu Panda. Começo de histórias podem não ser muito felizes, mas o que escolhemos ser nos definem. Então, principalmente numa realidade Brasil de terceiro mundo, nós temos aí histórias começadas das mais diferentes formas e de repente até situações muito tristes. Mas o que a gente vai construindo a partir do agora e as escolhas que nós vamos fazendo é que vão nos definir. E a gente pode se definir para melhor, com certeza. E principalmente se a gente se entreajuda. Hoje é uma aula de esclarecimentos finais. Então eu resolvi que a gente está revendo, né, os conceitos aí para essa avaliação continuada 2. Espero estar subsidiando vocês da melhor forma. E com essa pequena retomada, a gente vai contribuindo e vocês vejam, revejam, treinem para que vocês possam bem fazer a prova. Essa aula sobe primeiro, depois logo em seguida deve estar subindo a avaliação, que vai ficar aberto por 4 dias. Aqui o uso da calculadora. Então, para as nossas provas, nas aulas de matemática do apoio andragógico, segundo semestre de 2025, vocês podem utilizar a calculadora, seja nas continuadas ou na presencial. Na presencial, vocês não vão poder utilizar o celular. Aí vocês vão precisar ter uma calculadora que vocês vão pegar emprestado com alguém ou vão fazer um investimento dessa calculadora. Agora, utilizando o celular, né? Essa, no formato retrato, é a mais comum. Mas se a gente começar a girar essa calculadora e deixar no formato paisagem, outras funções aparecem. Na aula passada, quando a gente usou a calculadora, algumas versões aí de celulares traziam, além dessa segunda bandeja, até uma terceira bandeja de funções. A gente vai se ater a 3 funções aqui nessa tela, que de repente, dependendo da versão da calculadora, pode ser que esteja numa bandeja diferente.
mas a finalidade de cada tecla é exatamente a mesma. Aqui destaquei a tecla de potência, x elevado a y, que pode ter essa cara, pode ser o circunflexo, dependendo da calculadora, pode ser o y elevado a x, ou pode ser o n elevado a x, né? Então, é a ideia de potência. Aqui, a gente utiliza o x elevado a y, nesse modelo que eu printei para vocês. Aqui estou destacando essa tecla para que vocês a vejam melhor. E quando eu digitar no slide seguinte, ao invés de usar esse símbolo, eu vou usar o circunflexo, porque algumas calculadoras têm a tecla circunflexo como tecla de potência. Então, relembrando, a gente fez essas contas. A gente utilizou aí 2% ao mês como base, dividiu por 100, transformou em número índice, e depois somou 1. A gente tem aí o fator de aumento. E esse fator de aumento elevado ao quadrado, ele nos dá aí a taxa bimestral, elevado ao cubo, a trimestral, elevado à sexta, semestral, elevado à 12ª, a anual. Tem um erro de digitação aqui. Não é ao bimestre, é ao ano, AA. Para que a gente obtenha, né, depois de fazer a operação de potência, a gente subtrai 1, multiplica por 100, a gente chega na taxa. Precisamos nos atentar que durante o cálculo a gente utiliza todas as casas. Depois, na hora de publicar a resposta, não podemos deixar de utilizar a regra de arredondamento, por favor. Isso é algo que já foi combinado, sempre publicar com 2 casas decimais e tomem cuidado aí de lembrar do arredondamento. Outra tecla que a gente vai destacar aqui, a tecla de fatorial. Para algumas calculadoras é n fatorial, para outras calculadoras é x fatorial, para outras calculadoras é só a exclamação. No slide seguinte aqui, eu vou utilizar a tecla de exclamação apenas. Depende da calculadora. Se a gente digitar, como nós temos aí no destaque, no lugar do N, o número, então a gente vai ter aí o 4 fatorial igual a 24, que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 5 fatorial, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. 6 fatorial, 720. 7 fatorial, 5.040. 8 fatorial, 40.320 e assim por diante. Vão aparecer situações onde a gente vai ter que dividir 6 fatorial por 4 fatorial, por exemplo. Aí vai dar 30. 7 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 210. 8 fatorial dividido por 4 fatorial. Como a gente já viu, 8 fatorial é 40.320, 4 fatorial é 24, então é a mesma coisa que 40.320 dividido por 24, que dá 1.680. Depois, para o uso da fórmula, vejam a aula passada. Utilizem os exemplos da aula passada. Estamos hoje aqui na aula 12 e se dirijam para a aula 11 e vejam lá as contas de arranjo e combinação com a utilização das fórmulas. Tenham as fórmulas anotadas ou saibam no diário de bordo de vocês qual é a página para consultar aí cada uma dessas fórmulas, cada uma dessas operações. Quero só começar a comentar em passant essa tecla daí. É a tecla da raiz. Destacando essa tecla, toda vez que a gente precisar de uma raiz quadrada, a gente pode utilizar essa tecla. Isso é só um comentário. Para a nossa utilização agora, não será necessário. Lembrando da semana que vem, de 3 a 7, nós vamos ter a semana acadêmica. Não deixem de prestigiar e participar. Tentem serem participativos mesmos para cada uma das atividades que vocês
participarem, vocês vão estar recebendo certificação. Na sexta-feira, o que nós preparamos foi a importância do livro e do ler e de escrever. Então vai ter uma atividade das 6 às 7 com o autor convidado. Se ele tiver qualquer dificuldade de comparecer, eu assumo esse papel. Depois, às 19 horas, uma palestra do CIEE, falando sobre a importância aí dos estágios e dos serviços que o CIEE pode proporcionar para vocês. E depois, às 20 horas, mais uma palestra de 1 hora com o mesmo tema. Para aqueles que chegam depois, também vai ser certificada. Se o meu convidado ele se atrasar ou não vier, então eu assumo aí o papel e a gente fala da importância do livro, do ler e escrever. Então, de 3 a 7. Potencializem o currículo de vocês, por favor. Juros simples são essas fórmulas. Juros sobre juros, que são os juros compostos, é essa fórmula. É isso que vocês vão estar utilizando. Matemática financeira, a gente fez algumas contas de taxa aqui. E na aula passada, vocês têm as contas que a gente utilizou, as fórmulas de juros simples e juros compostos. Nessa aula de hoje, a gente viu aí a taxa equivalente, que seria toda vez que a gente usa a tecla de potência, estamos descobrindo aí as taxas equivalentes ou a taxa do negócio de cada contexto. E, por último, aí, a taxa proporcional. No caso da taxa proporcional, é juros simples, que é uma simples conta de vezes. No exemplo de 2% ao mês, 2 vezes 2, 4. Então, é 4% ao bimestre. 2 vezes 3 dá 6, que é o 6% ao trimestre. 2 vezes 6, 6 meses, né? Vai dar 12% ao semestre. E 2 vezes 12, 24, 24% ao ano. E nas contas que nós fizemos hoje na aula, alguns slides passados, vocês vão ver aí as taxas equivalentes correspondentes a bimestre, trimestre, semestre e ano. Em análise combinatória, quero destacar aqui a questão do contexto. Então, se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. A gravação ela é direta aí, sem a interação de vocês. Então, o que que acontece? Só da parte falada da minha pessoa, com certeza vai gerar menos tempo. Mas na interação com vocês, bendita interação, a gente tem aí a necessidade de dedicar mais tempo. Então, daqui a pouquinho já está acabando essa gravação. Quero aqui voltar a dar importância para o significar. Uma sugestão de significação é vocês assumirem todo o nosso conteúdo como desafio de aprendizado. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês vão estar significando cada um desses aprendizados para a vida de vocês. E isso é muito importante porque permanece, não é uma memorização que, passado algum tempo, vocês vão esquecer como usam. Então, cada um descobre aí qual a sua forma de significar e, por favor, aproveitem aí cada conhecimento matemático da melhor forma possível. Desenvolvam competências para qualquer conhecimento na vida de vocês. É importante que vocês, além da informação, além do conhecimento, possam estar desenvolvendo habilidades, possam estar assumindo valores e atitudes. Então, são 5 recursos no conceito do Perrenot. Então, informação é um recurso que precisa saber ser utilizado. Conhecimento é um recurso, mesma coisa. Habilidade é um recurso que precisa ser utilizado. Depois, o valor
é outro recurso que é importante vocês utilizarem. E por último, o quinto pilar da competência, a atitude. Atitudes utilizadas e alterando aí o nosso comportamento, sedimenta a competência de qualquer conhecimento em nossas vidas. É bom desenvolvimento de competência na vida de vocês. Operacional, esse material está no Genera, dessa vez sobe o PPT e sobe esse pequeno vídeo. Faça um trabalho em equipe. Quando se fala em equipe, nessa aula de hoje, eu lembrei que eu aprendi no domingo passado sobre, para além da inteligência artificial, ou para além da utilização de duas inteligências, e como o William teve nessa semana também o uso de mais de duas inteligências, eu aprendi que a gente pode utilizar múltiplas inteligências artificiais. E isso remete aí ao trabalho em equipe. E aí, no caso, não são inteligências artificiais. Se tiverem 4 membros na equipe, de repente cada um tem aí um potencial cerebral de 10%, então a gente está quadruplicando o nosso poder cerebral. Então aí a gente está usando o que? A inteligência coletiva. Então esse é o futuro da inteligência artificial. Usar várias delas para que a gente potencialize a inteligência coletiva. A meta de vocês é sempre uma nota de 60% de aproveitamento, mas, por favor, né? Acho que tentem garimpar 70, 80, 90, 100 e mostrem que vocês sabem mais do que isso. Tem alguns estudantes que eu estou devendo 1 ponto para essa continuada 2, que espero pagar, ou se eu não pagar, eu vou ficar devendo de 1 a 2 pontos para a próxima, porque eu só consigo pagar até a nota 10. Se vocês tirarem mais do que 10 por causa do ponto extra, isso vai ficar para a próxima prova. Então eu vou ficar devendo para vocês. Sempre avaliem todo o nosso trabalho. Como que vocês podem estar avaliando? Vendo e revendo o que nós fizemos. Depois, recomendando isso que nós trabalhamos. Na recomendação, sempre tem o desafio de que alguém vai perguntar para vocês isso que você está recomendando. E aí vocês vão precisar ter a propriedade de falar sobre. E, como eu sempre solicito, não deixem de criticar aí o nosso trabalho. Coragem sempre, e eu agradeço a participação de todos hoje. Acho que tivemos aí uma presença de praticamente todo mundo que aparece nas aulas frequentemente. Obrigado mesmo. O nosso trabalho só tem valor porque vocês participam e porque vocês existem. Então agradeço. Boa noite, tudo de bom para vocês e aproveitem. Boa aula, bom rever e rever e, por último, uma boa avaliação. Bye, bye, gente. Encerrando a gravação.